Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a secretária-geral da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, SEJA, a doutora Elaine Zorghetti Pereira. E ela vem falar sobre um tema realmente que toca muito, né? Que é a questão da adoção. Me lembro de uma grande frase do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um grande educador desse país, considerado o gênio da raça, foi senador da República, foi ministro da Educação, foi secretário de Educação do Brizola, foi o criador do CIEPs. Darcy Ribeiro falava uma frase que caracteriza bem a questão da adoção. Eu já andei esse país mais de 1000 vezes. Eu nunca vi uma criança, aliás, eu nunca vi uma vaca abandonada, um cabrito abandonado, um porco abandonado. Eu vi milhares de crianças abandonadas. Quer dizer, essa é uma situação, é um retrato duro do Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país que consegue abandonar crianças. E essas crianças precisam de adoção, precisam de um outro lar. O que vai ser feito exatamente neste mês de maio por esta comissão da adoção? Bom dia, doutora, um prazer enorme tê-lo aqui, doutora Elaine. Bom dia, o prazer é meu, Antero. Estamos aqui, então, para divulgar para toda a sociedade essa ação da comissão, que é ligada à Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça, que é o aprimoramento processual da adoção. Os processos de adoção, destituição do poder familiar e habilitação, então, terão uma celeridade muito maior no mês de maio, em que comemora-se o Dia Nacional de Adoção no dia 25. Então, a Corregedoria determinou que todos os juízes das varas da infância e juventude façam um mutirão e que sentenciem esses processos relacionados à adoção. Tá, tem muita família pretendendo adotar crianças e tem muitas crianças para serem adotadas. Como é que está esse diagnóstico hoje? Então, hoje no estado de Mato Grosso, nós temos mais de 600 crianças acolhidas. Ou seja, elas foram acolhidas com algum motivo de acolhimento, que é abandono, risco de vida, maus tratos, né? Abusos sexuais. Dessas 600 crianças, 75 estão disponíveis para adoção. E nós temos hoje... Peraí, são quantas crianças? 600? 600 acolhidas. Acolhidas é quem está em alguma instituição, é isso? Alguma instituição. Nós temos hoje no estado de Mato Grosso 81 instituições de acolhimento. Que não estão convivendo com família nenhuma, não é? Nenhuma. Elas estão acolhidas por causa desses motivos. Tiveram algum problema em sua família de origem. Distribuídas em vários municípios? Em vários municípios e comarcas do estado. Tá. E a justiça sabe quem são os familiares delas? Sim, quando são acolhidas, o Ministério Público, né, ele entra com uma ação de destituição do poder familiar e é investigada essa família de origem, o pai, a mãe e a família extensa, que é o tio, o padrinho. Então faz toda uma investigação para saber se tem possibilidade de retorno para essa família de origem extensa ou ela vai permanecer acolhida até ser destituída do poder familiar, para ser colocada então para adoção. Tá, há quanto tempo que leva essa investigação para saber se a criança pode voltar para a família acolhida? Porque nesse tempo de investigação a criança não pode ser adotada, né? Não, ela não pode ser adotada porque... Porque se houver a possibilidade de voltar para a família original, é melhor, né? Isso. A gente, o ECA estabelece que primeiramente tem que se dar prioridade à família de origem extensa. Então, assim, é o menor número de dias possíveis que tem que permanecer uma criança acolhida, porque o prejuízo é enorme, psicológico para essa criança, porque ela já foi abandonada uma vez e ela precisa urgente ser colocada em uma outra família. Para ter uma sua convivência familiar. Tá, essas crianças acolhidas estão em que faixa etária, mais ou menos?
Então, são várias faixas etárias e oscila muito esse acolhimento. Muitas entram e muitas saem das instituições. A maioria tem os abandonos, né, as entregas voluntárias hoje, que o ECA permite, que a mãe pode entregar voluntariamente o seu bebê para ser adotado, mas hoje há acolhidas a faixa etária de 4, 5, 6 anos acima. Então, nós temos muito mesmo crianças maiores e adolescentes. Maior de idade, não, né? Eu falo maiores, crianças maiores que seriam os adolescentes. Crianças que eu falo maiores de 4, 5 anos, até 12 anos, e a partir daí de 13 a 18 anos de idade são os adolescentes. Tem pessoas de 13 a 18 também para serem acolhidas. Que estão acolhidas. Que estão acolhidas. São muitos. Aliás, para serem adotadas. Isso, nós temos bastante nesse perfil. Tá, e esse perfil, os que se inscrevem para receber adoção não querem? Não, a maioria dos pretendentes habilitados, que nós temos 900 pretendentes habilitados no estado de Mato Grosso, a maioria ainda prefere até 3, 4 anos de idade. Uma vitória é que todos agora é sexo e cor indiferente. Ainda o que pesa é a idade, então, do pretendente, que quer uma criança menor de idade. A questão da deficiência física pesa na adoção? Pesa. Uma criança que tem deficiência física e tal? A deficiência física e mental nós também temos várias acolhidas e que não encaixam no perfil dos pretendentes. Nós temos, assim, lógico, casos de adoção. No ano passado tivemos criança com síndrome de Down, crianças autistas, criança com alguma deficiência que foram adotadas. E são pretendentes que a gente fala, pretendentes extraordinários que têm um perfil, e aqueles são pretendentes, na verdade, que estão procurando dar amor para uma criança. Quem que pode se inscrever como pretendente? Então, hoje, qualquer pessoa acima de 18 anos, solteiros, casados, casais homossexuais, pode se inscrever e se habilitar como pretendente à adoção. Então, qualquer pessoa que se interessar, é só procurar a Vara da Infância e Juventude do domicílio da sua comarca para se habilitar como pretendente à adoção. Passa por todo um processo de habilitação, né? Apresentando a documentação, o estudo psicossocial, e após, então, essa preparação desse pretendente, ele tem uma sentença que defere a habilitação e ele é inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. E não tem um limite de idade para poder adotar? Não. Por exemplo, um casal muito velho pode adotar uma criança? Daí assim, o ECA, ele delimita somente a idade mínima, que é 18 anos de idade, mas não delimita a idade máxima. Mas, lógico, quando a pessoa procura para se habilitar, a equipe técnica formada por assistente social psicólogo vai avaliar tudo isso. Se a pessoa tem condições de estar aí cuidando dessa criança e desse adolescente. Então, não tem uma idade máxima, né? Vai verificar realmente a condição dessa pessoa, se ela vai ter condição. E esses adolescentes que estão acolhidos, eles recebem alguma orientação, algum trabalho psicológico e tal? Porque cada dia que passa é mais um dia que a sociedade diz assim, não, eu os rejeito, né? Ou que a justiça demora para decidir, né? Então, esses adolescentes que já estão aí há muitos anos na instituição, eles têm acompanhamento, sim, tem a equipe técnica da instituição, e a gente tem que agradecer a sociedade que sempre tem nos ajudado muito. São parceiros, assim, que procuram para dar, então, uma qualificação para esse adolescente. Eles participam, então, de vários projetos, eles estudam, eles trabalham, são jovens aprendizes, eles estão trabalhando aí para se preparar, e a gente tem o projeto Padrinhos, que a gente procura, então, pessoas que queiram ajudar esses adolescentes, porque quando eles completarem 18 anos de idade, eles têm que sair da instituição. Então, e aí vão para onde? Então, eles vão para a rua. Então, por isso que tem que preparar esse adolescente para ele ter uma profissão, e daí com a profissão dele ele arrumar um emprego, e muita gente tem acolhido, tem ajudado eles para depois eles se manterem, porque senão nós não temos políticas públicas voltadas para isso.
Tá, e tem política pública, por exemplo, para arrumar moradia para eles ou não? Hoje não. O que tem sido feito é muito pelos promotores de justiça, buscado Minha Casa Minha Vida, para que seja disponibilizada uma casa para algum desses jovens, né, para esse adulto, quando completar 18 anos de idade, ele possa então ter sua residência. Mas ele tem que ter trabalho, tem que estar estudando, né, para poder seguir sua vida em frente. É complicado porque a gente tem que estar assim, monitorando esses jovens dentro das instituições e sempre estar em cima deles para que eles se conscientizem que eles têm que arrumar um trabalho, que eles ali, a partir de agora, vão ter que viver independentemente e não dentro da instituição. Você também dizendo aqui que não tem mais aquela exigência, não, eu quero uma criança branquinha, de olhos azuis, eu quero uma criança rosada, as pessoas estão aceitando crianças negras, né? Isso. Desde que seja criança, né? Até 3 anos de idade, é isso, né? Isso, hoje o perfil do pretendente, ele, nesse sentido, ele coloca sexo e cor indiferente. Tanto faz menino ou menina, negro, pardo, branco, mas ainda a preferência é a idade. Eu estou entrevistando aqui a doutora Elaine Zorghetti Pereira, que é secretária da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Muitas mães ainda abandonam as crianças? Nós temos ainda alguns casos de abandono. De 2015 a 2018, no levantamento, nós tivemos 7 casos de abandonos e 40 entregas voluntárias. Então, assim, a gente tem que prevenir... O que é entrega voluntária? A entrega voluntária hoje é aquela mãe ou gestante, né, que durante a gestação ou logo após o nascimento, ela decide que não tem condições ou não quer, né, cuidar daquele seu filho e não tem família para ajudá-la, ela procura voluntariamente a justiça para fazer a entrega. Ela vai procurar a vara da infância e vai ter um acompanhamento com uma equipe técnica, prepará-la, porque daí essa criança vai ser entregue para adoção. Então ela vai ser logo entregue e já vai para uma família que está cadastrada, né, o pretendente habilitado. E a família que recebe fica sabendo quem que é a mãe? Fica assim. Ela geralmente tem nos autos, né, o nome dos pais, né? Então a família sabe quem é a mãe. Não tem contato. Nem a mãe tem contato com os pretendentes, nem os pretendentes têm contato com essa mãe. E não tem assim um tipo de... Você já constatou uma situação como essa, de arrependimento? A mãe diz que não tem condições de criar, vai lá e entrega o bebezinho... Aí o bebezinho vai para uma determinada família, aí 2, 3 meses depois a mãe fica arrependida daquele instinto maternal, não é porque eu quero meu filho de volta, eu quero meu filho. Não tem isso. Na entrega voluntária, isso pode acontecer, mas os juízes da infância e juventude, eles são cautelosos nessa parte. Quando uma mãe, ela quer entregar voluntariamente, eles já não fazem uma entrega direta da mãe para o pretendente. Eles acolhem primeiro, porque às vezes essa mãe pode estar no estado puerperal, né? Pode estar com algum problema mental e tem que ser investigado também a família. Então, a vara da infância, o juízo da infância, só vai realmente colocar numa família substituta quando tiver realmente a certeza, depois de uma avaliação psicossocial. Porque não é só o problema da mãe se arrepender, mas aquele casal também receber uma criança e também já criar um amor por essa criança. O que a gente fala para os casais, não pegar ilegalmente direto de uma mãe. Isso a gente tem visto acontecer. Uma mãe está grávida, procura um casal que sabe que quer muito uma criança e acaba então aí pegando diretamente sem passar por esse processo da adoção. E daí, se esse casal está com essa criança, né, que a gente fala ilegalmente, porque não foi habilitado, não foi entregue pela justiça, sem guarda nenhuma, essa mãe se arrepende.
e essa mãe quer de volta essa criança, começa até a subornar, fazer qualquer coisa com esse casal. E se essa mãe quiser de volta, ela tem todo o direito, porque ela é mãe dessa criança. Porque a justiça só entrega depois até de uma decisão de suspensão do poder familiar. Então, ela suspende o poder familiar para poder entrar para uma família, para essa família também ter a segurança de estar com essa criança. Então, não é bem uma entrega direta. A mãe resolve entregar para adoção, mas a justiça toma esse cuidado para que depois não tenha esse arrependimento. Ave Maria, situação difícil, né? E você Muito. convive com isso há quanto tempo? Eu já estou na SEJA há quase 10 anos, né? Que nós estamos aí no trabalho, porque é uma autoridade central estadual, que além das adoções do Estado, também somos responsáveis por adoção internacional. Então, se um pretendente também estrangeiro quer adotar uma criança do Estado de Mato Grosso, ele também tem que procurar a SEJA. Tá, e esses pretendentes habilitados, 948, eles são majoritariamente de Mato Grosso? Ou tem pessoas do Brasil que querem também habilitar? Não, de outros estados? Esses dados são do Estado de Mato Grosso, né? Porque hoje nós temos um cadastro nacional de adoção. Então, que a gente que gere, né, todo esse cadastro. Então, assim, todos esses pretendentes habilitados são inseridos no Cadastro Nacional de Adoção. Então, nós temos um banco de dados tanto de crianças acolhidas disponível para adoção e também pretendentes habilitados. Esses são dados do Estado de Mato Grosso. Tá. Quando um casal recebe uma criança, a Justiça orienta que eles não procurem se comunicar com a família antecedente? A justiça não faz isso, porque assim, aí vai do pretendente. Geralmente os pretendentes é que não querem ter contato com a família de origem. Geralmente fica, quando a criança cresce, devagar vai contando sobre a adoção, aí se o adotado, né, o já adulto, quiser conhecer a família de origem após 18 anos, ele tem direito. Mas a família que está adotando, geralmente ela não busca, porque atrapalha o processo de adoção. Porque quando destitui do poder familiar, acabou o poder familiar da família de origem. E se foi destituída, foi por um motivo muito grave. Né? Hoje nós temos dados que a maioria das instituições são de famílias bem desestruturadas, mães drogaditas, né? Traficantes. Então são motivos que foram muito graves para elas estarem na instituição. Então, assim, geralmente essa destituição do poder familiar acaba o poder familiar da família de origem, e daí sim, ela é colocada numa família substituta, daí tem o processo de adoção para sair uma certidão para essa nova família. Tá bom. E, doutora Elaine, essa campanha, ela é uma campanha para membros do Poder Judiciário, né? Isso, a gente faz nesse mês de maio, tanto esse aprimoramento processual da adoção voltado para os processos, porque a gente quer agilidade, celeridade, que os juízes, então, profiram sentenças, que essa adoção não demore, porque também mesmo a criança estando na família já substituta, né? Eles querem ter a certeza dessa adoção. Eles querem a sentença e querem uma certidão com novo nome. A própria criança, ela fica aguardando essa segurança, né? E os pretendentes também, esses pais. E, então, assim, é para dar celeridade nos processos. E, em contrapartida, a gente faz a campanha para a sociedade sobre os procedimentos legais da adoção. Que quem quer adotar, procure a vara da infância, ou aquela mãe que tem vontade, que não tem condições e queira entregar, também procure a vara da infância e juventude. As famílias que adotam, essas famílias têm posteriormente um amparo, um tratamento psicológico, um apoio psicológico, etc. e tal, porque, assim, tem muitos relatos de situações em que as crianças falam, não pedi para ser adotada. São os casos de devolução, Eles né? são orientados aqui a contar para a criança que a criança é adotada?
Sim. Ou eles são orientados a isso? É, Como é que é esse amparo psicológico? Como é que eles lidam com essa situação? Então, após a adoção, dependendo, lógico, da idade da criança e adolescente, para evitar devolução, existe o pós-adoção. Então, o pós-adoção, que não é feito em todos os lugares, mas que deveria, tem que ter, então, esse acompanhamento. Aqui em Cuiabá, nós temos a Ampara, que é um grupo de apoio à adoção, e que eles fazem esse pós-adoção, acompanhando as famílias para não ter a devolução. Conta a contar, aí já fica a critério mais da família adotiva. A orientação é que quando for o momento certo, conte-se para o filho adotivo. Tá, a jornalista Luana Dalbianca, a nossa produtora aqui, tem uma pergunta a fazer. Bom dia, Elaine. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Elaine, eu acho que tem muito ouvinte em casa se perguntando quanto a essas instituições que acolhem essas crianças. Como que elas são sustentadas, se tem uma verba do governo, são por doações, né, da população, como que acontece dentro dessa instituição, como que é feito? Hoje, então, o modelo é um modelo de casas-lares, né? Não são instituições que têm muitas crianças. Vocês lembram, há pouco tempo, nós tínhamos o Lar da Criança aqui em Cuiabá, que era mantido pelo governo, né, do estado, e tinha muitas crianças. E daí foi feito, hoje não pode, tem que ser bancado pelo município, isso é responsabilidade do município, que ele tenha uma unidade de acolhimento. Então, é dinheiro, sim, do governo municipal e muitas parcerias que o próprio juiz procura dentro do município, mas eles são bancados mesmo pelo governo municipal, a maioria dessas casas-lares. Obrigada. Tá bom. Doutora Elaine Zorghetti Pereira. Sucesso, né, para o Poder Judiciário nesse mutirão. E que os pretendentes tenham rapidamente as suas crianças e que esse sofrimento diminua, principalmente para as crianças, né? E que elas consigam um lar, né? É estimulado a questão de religião e tal, papá, ou não entra nesse... Nós temos, dentro das instituições, parceiros de várias igrejas que fazem trabalho principalmente no final de semana. Então, é permitido que eles entrem nas instituições ou levem para alguma igreja, mas fica, a critério mesmo dos acolhidos participarem ou não. Sim, mas na entrevista com os pretendentes, isso não é perguntado se é ateu, se acredita em Deus, qual religião, etc. E tal, não. O que é verificado são as condições financeiras, né? Que também isso não influi tanto, tem que ser... Família pobre pode adotar também, pode, né? São as que mais dão sucesso até, porque o que a gente vê a gente verifica se aquela família tem condições mínimas financeiras e o principal, psicológicas, e o principal ainda é o amor que essa família vai dar para essa criança e adolescente. Porque a gente sabe que a adoção não é muito fácil. De criança, bebê, tudo bem, mas a adoção tardia, que a gente fala acima de 5 anos, exige mais do casal ou da pessoa. Então, ela tem que estar muito bem preparada, né? E ela tem que estar, disposta a esse amor incondicional, né? A gente fala que a adoção é um amor incondicional. Então, o que a gente deseja é que os pretendentes e toda a sociedade esteja aberta para esse tema que antes era um tabu. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp 98107-4204. Vamos ouvir a pergunta. Bom dia, Tero. Bom dia. É lamentável, né, num país onde existe auxílio reclusão para detentos, e nossas crianças aí abandonadas entre aspas, mas nos orfanatos aí carentes de valores para se manter, e depois, quando completa 18 anos, são jogadas ao léu. Abraço. Algum comentário? É isso mesmo, eu concordo com o ouvinte, a nossa preocupação e sempre a nossa angústia é essa. A gente fica preocupado realmente com esses adolescentes, né, que vão completar 18 anos e não tem realmente para onde ir. Então, a gente sempre está procurando aí as pessoas, quem mais nos ajudam mesmo são a sociedade aí com essas crianças e adolescentes.
Doutora Elaine Zorghetti Pereira, muito obrigado pela entrevista, algum esclarecimento que eu não tinha lhe perguntado. Então, eu que agradeço, Antero, a participação e nós estamos à disposição, né, de toda a sociedade mato-grossense pelo telefone 3617-3121. Para qualquer dúvida, né, quanto ao processo de adoção, nos procurar, porque tem ainda... todo mundo fala que a adoção é muito difícil, que demora demais, mas a gente esclarece à sociedade que, às vezes, o trâmite é necessário, porque a preocupação é proteger essas crianças e adolescentes. Então, todo cuidado, toda essa proteção é para que ela seja bem acolhida num lar, né? E que tenha uma família que realmente vai acolher com muito amor. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu entrevistei aqui a doutora Elaine Zorghetti Pereira. Ela falou sobre o mutirão que está sendo realizado pelo Poder Judiciário para a eficiência na prestação dos serviços relacionados à adoção, ou seja, para que o processo tenha o normal andamento dentro do Poder Judiciário de Mato Grosso. E tem uma frase que eu nunca me esqueço do Padre Teixeirinha. Tem muito risco a adoção. Tem. Mas a adoção é o risco necessário do amor. Quem ama, adota. E mês de maio é o mês desse mutirão da adoção. Muito obrigado, doutora Elaine. Eu que agradeço.